Pessoal, veja só, hoje nós estamos aqui com o desafio de dar uma cara nova para essa parede. Eu tenho aqui uma parede que está bem feia, cheia de buracos, ó, e que eu vou arrumar e mostrar para vocês aí no vídeo, beleza? Então, se você tem uma parede que você quer dar uma transformação nela, dar uma cara nova para ela, então já deixa um like aí para ajudar o nosso trabalho, compartilha esse vídeo aí com seus amigos para estar nos fortalecendo e se inscreve também. E fica no vídeo até o final, porque eu vou dar as dicas para vocês que pretendem fazer esse mesmo efeito que eu vou fazer aqui, tá? São materiais simples, baratos, que você mesmo pode fazer na sua casa, tá bom? Então vamos lá para fazer o preparo da massa que a gente já começa aqui. Vamos pro vídeo. Olha só, pessoal, eu tô aqui com um baldinho de massa corrida. Eu comprei aqui, ó, uma caixa de massa corrida com 25 quilos, tá? Mas eu não posso misturar ela toda de uma vez não, eu tenho que fazer aos poucos. Então eu vou utilizar um baldinho desse aqui para mim começar a fazer a aplicação. O que acontece ali? Eu não posso fazer a aplicação direta do efeito cimento queimado, porque senão vai dar errado. Porque a parede está muito áspera, está muito feia. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar primeiro a massa corrida para ela nivelar a superfície. Eu vou utilizar aqui também um pigmento janela para ela já ficar um pouco mais escura, né? Porque para ela ficar tipo um fundo mais escuro, para quando eu vim com o efeito de cimento queimado já fica mais bonito, tá? Então vamos fazer a mistura aqui. Eu vou colocar nesse balde grande aqui, ó. E se você for colocar a mão igual eu tô fazendo aqui, certifique que você não tenha alergia, tá? Apesar de que a massa corrida ela não dá muita alergia nas pessoas, mas cada pessoa tem um jeito de reagir. Aqui eu tenho um balde com água. Sempre botar um balde com água para você estar lavando as mãos e as ferramentas. Aqui o nosso corante. Eu vou colocar por gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umas 10 gotinhas para a gente começar a fazer, para a gente começar a bater. Lavar a ferramenta. Misturar aqui direitinho. Não tem problema se ela ficar com algumas pontinhas brancas, porque depois que você vir com o efeito de cimento queimado, ela vai ficar melhor. E ó, a consistência ficou dessa forma. Um pouquinho mais escuro. Se você quiser escurecer mais um pouco também, pode, tá? Mas eu não quero que fique tão escuro lá, não. Então vamos fazer a aplicação dela lá. Bom, pessoal, para essa aplicação nós vamos utilizar aqui, ó, uma desempenadeira própria para aplicação de massa corrida e também uma desempenadeira pequena para a gente estar tirando a massa ali e retirando o excesso aqui também. Aqui tá muito difícil de fazer porque a parede tá bem áspera, tá muito ruim, cheia de buraco, então a gente vai ter que corrigir totalmente esses buracos aí. Você vê como é que fica a aplicação. A gente consegue fazer. Olha só, pessoal, após a aplicação aqui da primeira demão, eu vou aguardar aqui o prazo do fabricante para mim começar já a fazer o efeito. Aqui ainda tem alguns buracos ainda, mas quando eu vim aqui agora com a próxima demão do efeito, ela já vai tampar esses buraquinhos que ainda sobrou. Tava muito feio, então por isso que eu tive que fazer dessa forma. Se a parede não tiver igual essa daqui, já dá para fazer o efeito direto, tá? Então eu vou aguardar aqui o prazo do fabricante e já volto aí com vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer aqui a mistura da nossa massa corrida. Eu tenho aqui, ó, uma proporção de massa corrida para uma proporção de cimento. E a quantidade de água, eu vou utilizar aqui primeiramente, ó, 500 ml de água para começar a bater, tá? Por que eu vou utilizar pouca água? Porque essas massas corridas, algumas delas vêm mais mole do que as outras, tá? Então depende muito do fabricante. Então vai sempre olhando para ver se você não vai deixar muito mole. Se deixar mole demais também não presta, tá? Mas primeiro eu vou adicionar aqui o cimento aos poucos. Vou adicionar ele aqui aos poucos.
Fazer aqui uma mexida primeiro. Lembre-se de colocar alguma coisa no chão, tá, pessoal? Para não sujar. Agora eu vou colocar mais um pouco de cimento. Aqui, ó, eu vou colocar algumas gotas do pigmento preto, mas eu vou colocar aqui mesmo na massa, que na hora que eu misturar lá, ela mistura junto. Umas 10 gotinhas primeiro, depois que eu começar a bater, eu vou verificar como que ela vai ficar. Misturar dessa forma aqui primeiro, porque eu sei que algumas argamassas pode dar problema na hora de misturar. Argamassa não, massa corrida, né? Deixa eu colocar mais logo a massa, depois eu coloco o restante de cimento. E agora, pessoal, eu vou bater, ainda tem cimento ali ainda para colocar aqui, mas eu vou bater essa massa primeiro. Olha só para você ver, ó, a consistência aqui, ó. Mesmo eu tirando uma quantidade pequena de água, note que ela já tá bem homogênea, assim, mais mole, né? Então, se você colocar muita água, você vai perder a massa. Então, tem que ir observando. Até agora eu coloquei 500 ml de água, justamente por causa da massa corrida. Eu vou colocar mais um pouco de pigmento. Eu quero ela mais escura. Sempre conta a quantidade de pigmento, pessoal, para depois você não se perder aí com a quantidade, caso você for repetir a mesma quantidade de produto. Aqui agora é muito importante ir colocando o cimento e monitorando, porque senão a consistência fica muito mole. Ó, aqui tá bem duro, tá vendo? Agora eu tenho aqui, ó, vou separar aqui, ó, mais 500 ml de água. Eu vou colocar só um pouco dela, ó. Ó, coloquei um pouquinho dela, vou aguardar aqui ela aqui e vou mexer. Tirar a borda dela aqui, ó. Olha só, pessoal, ó, como que ficou aqui a consistência da nossa massa corrida, ó, tá vendo? Aí, ó, se você não tomar cuidado com a água, se você colocar muita água, vai dar problema, tá? Vai ficar mole demais ou vai ficar dura demais. Então, essa aqui é a proporção. Então, olha só, pessoal, eu vou utilizar aqui a mesma desempenadeira que eu utilizei para aplicar a massa corrida.
que eu não tenho uma desempenadeira própria para fazer o efeito cimento queimado, mas essa daqui também faz, tá? E eu vou utilizar essa daqui depois para dar uns efeitos no cimento. Se você quiser comprar a própria para fazer, você pode procurar na internet ou até mesmo nos depósitos você encontra. Vamos fazer a aplicação aqui. Nós vamos fazer a aplicação direta. Vou fazer só algumas manchas assim. Depois na segunda demão a gente dá um efeito melhor no cimento queimado. Então vamos lá fazer a aplicação. Aí a consistência, tá vendo? Essa daqui, ó. Uma película bem fininha, tá? E olha só, pessoal, finalizamos a aplicação do efeito cimento queimado. Nós aplicamos a primeira demão de massa corrida com um pouco de pigmento e a segunda demão já com o efeito cimento queimado. Olha só como vocês podem ver, não está assim muito escuro, tá? Mas se você quiser que escurece mais, você pode colocar mais pigmento e também pode utilizar aí mais uma demão do efeito cimento queimado. Nesse caso nós vamos deixar dessa forma aqui, tá? Porque quando nós aplicar a resina aqui, quando eu aplicar a resina, isso aqui vai ficar mais escuro um pouco, vai dar aquele efeito de brilho, tá? Mas como não dá para colocar tudo num vídeo só, que vai ficar grande demais, então eu convido vocês a deixar um like aí e comentar aí que vocês querem ver um próximo vídeo eu fazendo aqui a aplicação da resina, que eu volto e faço um outro vídeo para vocês, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Mas aqui ficou legal, tampou toda a superfície, ó, tá lisinho, tá? Tá bem lisinho. Não tem mais aqueles buracos, tampei tudo, ficou bacana. Então, o vídeo eu vou finalizar esse vídeo aqui e nos próximos vídeos eu trago aí para vocês como que faz a aplicação da resina, beleza? Então é isso daí, eu agradeço a atenção de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!